Continuação, gatas da história. E aí eu desci, gente, apreensiva. E aí eu vi a gente se escondendo nos comércios que tinham acabado de abrir vários comércios, né? Eu vi gente correndo, gente entrando dentro da casa, gente se abaixando. E, tipo, muito barulho, gente, muito barulho. Tipo, pou, 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 pou. Pou, 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 pou. Pou, 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 pou. Tipo assim, era um bagulho assim que não parava, sabe? Tipo, era a mesma coisa acontecendo, só que barulhos diferentes, tipo, vindo de um lado e vindo de outro, sabe? Dois lados de barulho. Era tipo assim, dois lados acontecendo, sabe? Barulho muito alto. E aí eu vi assim de longe a Cida. A Cida, aquele dia, ela ia lá em casa. Então ela tava subindo pra casa. E eu vi ela na frente de uma tenda, assim, sabe? Tipo, que tinha uma tenda, não, um toldo. Tinha um toldo, assim, e aí tinha uma árvore na frente, ela tava atrás dali. E eu vi ela e eu atravessei a rua, fui até ela. Aí eu, Cida, o que tá acontecendo? Ela, não sei, eu não sei. Eu sei que o meu filho, onde meu filho tá? Aonde o Lincoln tá, filha? Me fala, me fala. Aí eu não sei, eles saíram pra conversar, o que tá acontecendo? Aí uns molequinhos bem pequenininho, passou correndo assim, correndo, gritando, polícia, polícia. E eles não sabiam também o que era, mas eles passou gritando isso, então o meu desespero foi maior ainda, porque eu pensei, eu não sabia como que era que acontecia, então pra mim eles iam chegar e acabar com todo mundo, sem querer saber quem era inocente ou não era, entendeu? Eu nunca tinha passado por isso, né, gente? Então eu não sabia o que ia acontecer. Então, gente, eu entrei em desespero. Eu falei, não é possível, Deus, não. Aí ela, filha, vamos tentar ir pra sua casa. Eu, não vou, tenta ir você, eu vou ir atrás deles. Ela, não, filha, vamos pra casa. Eu falei, Cida, eu não vou. Ou você fica aqui e você se abaixa, ou você vai pra casa sozinha. Só que toma cuidado. Porque na onde a gente tava na rua, a gente tava tomando cuidado, mas o barulho ainda tava longe, sabe? Tipo, não era ali, sabe? Então, se eles ainda não tinham conseguido invadir. E se era eles trocando, eles estavam trocando lá embaixo. E aí, beleza, eu falei pra ela, sobe antes que eles subam, sabe? Antes que venham pra cá, porque os moleques estavam descendo. Sem saber, ou sabendo ou sem saber, eu não tinha informação do que era. E aí ela, filha, não vai, por favor. Eu falei, Cida, eu vou ir. Aí, beleza. Dei um beijo na testa dela e saí, gente, tremendo as minhas pernas, me tremendo todinha, assim, nervosa. Saí descendo pelas ruas, assim, tipo, tava um breu, porque tava nublado. Lembra que eu falei pra vocês que o dia do baile já tava nublado? Nesse dia tava nublado, chuviscando. Ainda não tava chovendo muito, mas tava chuviscando. Eu descendo, assim, pelas ruas, nos becos, assim, entrava em um beco, entrava em outro, e via gente correndo, via gente entrando nas casas, comércio fechando e o barulho rolando. Teve uma hora que o barulho parou, e eu já tava perto da ponta do morro. Teve uma hora que o barulho parou. E aí, nisso, quando eu cheguei, assim, na parte onde vocês tá perto de sair do morro, tem tipo um córrego, aonde você entra na favela, tem um córrego bem do lado, assim. E aí eu fui pelos becos e eu saí nesse córrego, então, tipo, eu saí aqui e a entrada da favela era aqui. Tava lotada de polícia. E aí eu falei assim, eu não vou conseguir passar por ali, né? Se eu passar por ali, eu vou arriscar minha vida. E eles não estavam tentando entrar por esse córrego, que era os becos. Só que ali já tava um monte de polícia, tipo assim, já tava cheio. Eles não estavam tentando entrar por ali, eles estavam tentando entrar por aqui. Por quê? Porque o barulho tava vindo daqui, entendeu? O barulho não tava vindo daqui. Só que na hora que eu dei de cara, assim, já tinha a polícia, tipo, do meu lado, assim. Aí falou assim, volta, se esconde, vai. E, tipo, mandando a gente voltar, não era só eu. Tinha gente que tava indo trabalhar, tinha gente que tava indo pra escola. Ali, as peruas fica ali, os ônibus fica ali. Os táxis, os Uber, as motos, os mototáxi fica bem ali, porque ali é a entrada. Chegou ali, você só sobe de moto, carro não entra mais. E aí eles, vai, volta, e tipo, todo mundo assim, sabe? E eu assim, meu Deus, cadê os meninos?
Aí, gente, a apreensiva passando mal, aí eu avistei o Zezinho, que era um dos amigos dele. E aquele amigo dele que eu falei pra vocês, o Zezinho que era marido da Aline. A Aline também tava com a gente na festa e tal. E aí, outro amigo dele que era o recém-casado, o recém-solteiro. Então, eles estavam juntos, só que eles estavam sem nada que eu falo. E aí, eles estavam, tipo, subindo um beco, assim, sabe? E aí, eu segui eles. E nisso que eu segui eles, eu cheguei numa parte, assim, que estavam uns moleque que era conhecido do Lincoln. Inclusive, um dos meninos que eu coloquei na parede, que ele era novinho. Quando eu cheguei, os moleque tava tudo, né? E eu, o que tá acontecendo? Eu não tô entendendo. Cadê o Lincoln, gente? Cadê o Lincoln? Ele falou assim, olha, a gente não sabe onde ele tá. Aí eu falei assim, mas o que tá acontecendo? Falou assim, cunhada, vai pra casa. Eu falei assim, gente, me fala o que tá acontecendo. Cadê o Lincoln? Cadê o Abner? Cadê o meu irmão? Só tá vocês aqui, vocês não tava junto? Não, a gente não foi convocado pra reunião. Só tava eles. Eu falei assim, só tava o Lincoln, o Abner. Eu já me tremendo toda. Só tava o Lincoln, o Abner, o meu irmão e os caras do meu irmão, é isso que vocês estão me dizendo? O Lincoln foi sem ninguém. Eles, sim, cunhada, ele não chamou a gente. Eu falei assim, não é possível que ele foi tão burro assim, que ele foi burro. Era uma emboscada pra ele, esse idiota. Como que ele pode acreditar? Eu falei, não é possível, gente. Como que ele pode acreditar? Como que ele vai sem ninguém acreditando, confiando, depois de eu falar do Abner, no Abner? Ele só levou ele de amigo, confiando no meu irmão, nos anos de amizade. Aí, beleza, gente. Aí eu falei, não, eu vou atrás dele. Aí comecei a andar pela favela. E aí, tipo, tendo trocação, sabe? Porque era junto com os caras do morro, junto com os polícia, tipo assim, tava tendo trocação. E eu, nisso, procurando o Abner. Gente, eu tô descendo o beco, assim, eu saí de lá, tipo, com a minha cabeça a milhão. Falei, vou atrás. Gente, eu descendo, assim, ó, quando eu chego, eu, tipo, parei, assim, ó, no meio das balas, passando. Quando eu olhei, eu vi no beco o meu irmão e o Abner atrás do meu irmão. E o meu irmão olhava assim, tipo, pros policial. E o Abner vinha e, tipo, meio que dava cobertura, podemos dizer assim, e fazia também. E os moleque. Eu não vi o Lincoln. Eu não vi o Lincoln. Eu sei que nessa que o meu irmão fez assim. Gente, eu tava parada no beco, tipo, os policiais não conseguiam me ver. E eu parada aqui. E eu vendo aqui. E eu não podia fazer nada. Eu não podia, tipo, ir pra frente, eu não podia voltar, eu não podia gritar, eu não podia fazer nada. Porque eu não podia confiar neles também. Eu não sabia o que eles estavam fazendo. Eu sei que nessa, que o meu irmão, ele tava, tipo, fazendo assim pra ele conseguir vir pra cá. E entrar no outro beco, provavelmente. Porque nesse que ele tava, a polícia já tava entrando. A polícia já tava invadindo e ele tava correndo. Gente, na hora que ele fez assim, ó, foi na testa. Não teve o que fazer. A gente não teve o que fazer. Foi direto na testa dele. Ele caiu assim no chão. E aí, nisso, o Abner continuou. O Abner passou por cima dele, conseguiu entrar no outro, sabe? Os caras continuou e deixaram ele lá. A polícia começou a se aproximar. Aí olharam assim, né? Alguns policiais passou por ele pra poder continuar, né? Aí nisso, o Abner e os caras tava com ele, parou de... Eles começaram a fugir, correr. Só que ainda dava pra trás, mas corria, sabe? Tipo, eles estavam subindo mesmo a favela. Aí iniciou ali no beco, sem saber o que eu fazia, se eu corria, se eu acudia meu irmão. Eu não sabia o que eu fazia. E assim também não tinha muito o que eu fazer, porque foi na testa. Não teve o que fazer, sabe? Eu vi. Foi assim, ó, no meio.
Ele caiu na